O que acontece se eu ligar esse rolo aqui diretamente na tomada? Parece loucura isso, mas eu vou usar isso aqui como exemplo para explicar o que acontece se eu utilizar uma extensão assim enrolada. Então aqui nós temos o rolo de cabo, onde eu conectei as duas extremidades a um cabo que eu vou conectar diretamente à tomada. Aqui no alicate amperímetro eu vou colocar para medir o pico de corrente que vai dar agora no circuito. Perceba que tivemos um pico agora de 80 amperes. E mesmo com essa pequena partida, perceba que a temperatura do rolo de fios chegou a quase 100 graus. Mas não é isso que a gente quer saber, ninguém vai ligar esse rolo de cabo numa tomada, mas você viu que o campo magnético foi muito grande, tanto que a corrente subiu demais. Mas o que a gente quer saber é, imagina isso daqui em série com o circuito, simulando uma extensão. Agora, com o rolo de fio em série com a carga, quando eu ligar a energia, perceba que eu tenho agora uma corrente de aproximadamente 9 amperes. E aí medindo agora com o ER10 da Finish, onde eu tenho campo elétrico e campo magnético, perceba que eu tenho um campo elétrico e um campo magnético que chegou ao limite de medição do aparelho. Ou seja, tem um campo magnético muito grande aqui nesse cabo. Isso acontece porque todo fio, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, sim, ele vai gerar um campo magnético. E todos esses campos magnéticos aqui agrupados dessa forma vão sim se multiplicar. É assim que funciona toda a bobina. Porém, aqui na extensão, a gente tem um pequeno diferencial. Pois a extensão, estando ligada em série com o circuito, perceba que eu tenho aqui uma corrente de aproximadamente 8 amperes. Porém, agora, pegando o aparelho para medir aqui, perceba que eu tenho um campo elétrico, porém eu não tenho um campo magnético. Isso acontece simplesmente porque, apesar de eu estar medindo aqui a corrente no circuito, se eu medir os dois cabos juntos dessa forma, minha corrente é zero. Porque quando eu tenho duas correntes contrárias, que é o que acontece nesse cabo paralelo de uma extensão ou de um cabo PP, os campos magnéticos se anulam. E aí o alicate amperímetro nem consegue medir isso. Então, se eu não tenho um campo magnético nesse cabo, diferentemente do que a gente viu aqui, porque é apenas um cabo, então não tenho uma corrente contrária anulando a corrente desse cabo, sim, o campo magnético vai se multiplicar e vai agir igual uma bobina. Vou ter a força contra-eletromotriz criando uma resistência à corrente. Já nesse caso, não. Porém, com a passagem de corrente pelo cabo, eu vou ter um aquecimento nesses cabos. E aí, por uma questão de dissipação de temperatura, ou seja, eu não consigo fazer uma troca efetiva devido a muito cabo enrolado, quanto maior a extensão, pior, o risco de aquecimento e derretimento da capa, como já foi mostrado lá no canal Electricity nesse vídeo aqui, o que acontece é exatamente isso, vai derreter a capa por uma questão de dissipação térmica e não por campo magnético. Então, vai usar uma extensão, sim, é melhor desenrolar ela todinha para poder utilizar por segurança, para não ter risco dela superaquecer, gerar um curto-circuito, princípio de incêndio e muito mais.